Não é uma história, é a história da humanidade, a história da igreja. Quem mais levou pancada da modernidade? Lembrem-se, modernidade é esse pensamento que se origina antes de Descartes, mas passa por Descartes, Bacon, Kant, Hegel, né? Marx é modernidade também. Muita gente achava que Marx estava fora da modernidade. Marx é moderno. Ele tem a visão burguesa de mundo. Não tem nada de diferente. Só que a ideia dele era o ultrapassamento do modo de produção. Somente isso, né? Com alguns insights fantásticos que ninguém tinha visto, né? Mas quem levou um pau enorme da modernidade no avanço foi a igreja. Porque a igreja era detentora de toda a riqueza, praticamente, de todo o poder, de toda a filosofia, da vida e morte das pessoas. E, de repente, quando se começa a dizer cogito ergo sum, porca pipa, ela não pode mais mandar ninguém para a fogueira, porque não é ela a detentora da verdade. Quando Nicolau Copérnico determina, mostra, e aí é uma quebra de paradigma genial, porque Ptolomeu tinha determinado, né, a Terra é o centro. E esta ideia de Terra como centro era fantástico para a igreja, porque afinal de contas tudo entrava certinho dentro deste paradigma, né? Paradigma do geocentrismo, né? Quando Galileu cisma de dizer que a Terra não está fixa, ela se move, aí ele é chamado na Inquisição e só não morre porque ele disse: é verdade, eu estava errado. E descendo as escadarias, dizem que ele olhou para o céu e por se move. Ele olhando para o céu disse: mas ela se move sim. E ficou na casa dele até o fim da vida. Mas o Nicolau Copérnico, quando ele veio com as provas irrefutáveis, acabou. Tudo isso é crise, né? O Jordano Bruno foi para né? Ele um pouco antes, o coitado nasceu uns anos antes, né? Foi para fogo, né? Então a igreja, bom, mas aí ocorre também o problema. A burguesia percebe nas teses de Lutero um grande caminho, porque depois, se vocês forem ler Weber, o espírito do protestantismo e o capitalismo e o espírito do protestantismo, né? Ele tem um insight fantástico. Ele procura mostrar, e eu vejo como muito valor a posição dele. Diz assim: olha, o capitalismo nasce dentro da visão de mundo e da ética do calvinista, né? É fantástico tudo isso, né? E a igreja, o que ela vai fazer? Nana, tá todo mundo errado, eu tô certa. Aí o Concílio de Trento, ela se estrutura, tim, tá certo? 7 sacramentos, nem 8 nem 6. Padre não pode casar, e aí vai, né? E ela vai aí ela começa a levar pancada de todo quanto é lado, né? E ela continua não acreditando que exista um outro modelo civilizacional no qual ela já estava imersa. Aí ela vai se fechando nela mesma. Concílio Vaticano I, Pio IX. Não vou contar a história todinha, porque chega a ser às vezes... Não esquece. É problema. Mas reafirma que a modernidade é um crime contra Deus. Aí vem Leão XIII, que estabelece a Rerum Novarum, que é um diálogo com a modernidade. Ele reconhece os trabalhadores, a existência, porque até o momento a igreja não reconhecia nem os trabalhadores, nem o valor do trabalho. Tanto que ela fazia... Porque a igreja era aristocracia. Portanto, ela não podia reconhecer aquilo que lhe tirava todo o sentido. Leão XIII, Rerum Novarum, início da doutrina social da igreja, se coloca em diálogo com a modernidade, com os trabalhadores. São Pio
Pio X vem e diz, ele esquece Leão XIII, bota Leão XIII no ostracismo e lança uma outra encíclica. Vermeter, nada disto é verdadeiro. A igreja é divina, fora dela não tem salvação. A igreja é feita assim mesmo, quem manda e quem é mandado. Todo mundo tem que... Leiam lá, hein? Se vocês quiserem, eu tenho. Eu tenho em português, inclusive. O mundo e a igreja é como... os homens são como criancinhas que devem ser levados pela mão pela hierarquia. Não, Vermeter, é só ler lá, né? Não estou falando nada demais, estou citando, hein? Sabem, mas não adianta, a modernidade estava aí, os trabalhadores estavam aí São Pio XI diz assim, não, tudo bem que vai, desculpem, porque santo é São Pio X, né? Pio XI não é santo. Esses critérios de santidade, por exemplo, né? Eu não sei por quê. Bem, sei porque fazem milagres, tudo bem, mas isso deixa para trás. Agora o milagre de João Paulo II deixou de ser milagre, né? Já provaram que não é milagre. Essas coisas a gente entra... Puxa vida, não é para eu falar sobre isso. Tá. E Vinícius, se você estiver gravando, corta essas coisas, por favor. Pio XI cria a ação católica. Sabe por que Pio XI cria a ação católica? Porque é o diálogo da igreja com a modernidade. E a ação católica, o que é a ação católica? Ação dos leigos e leigas. Porque os bispos não sabiam o que fazer com o mundo, mas os leigos sabiam o que fazer com o mundo, porque são eles que estão no mundo. Até que vem um velhinho bobo, ridículo, que cismou até de visitar doente no hospital, chamado João XXIII, que também nunca vai ser santo, logicamente, ele burrinho, né? Que em janeiro de 1959, ele diz, eu estou convocando um concílio. A Cúria demorou 2 anos para aceitar. A Cúria esqueceu o concílio que ele convocou. Ele vai morrer, e ele era velho mesmo, né? Ele morreu em 62. Ele é velho, vai morrer, o concílio vai ficar para fora. E de repente o concílio veio. E o concílio começou mal. Ele começou com uma pilha assim de documentos que era para ser aprovados em 1 semana, 1 mês no máximo. Assim, ó. Tudo elaborado pela Cúria. Eram todas as verdades inalienáveis, já estava tudo pronto. Para que você... Não, é só carimbar. Os bispos tinham que vir lá, concordo. Estava tudo bem, era assim. Né? Para que ficar criando concílio? Porque o primeiro concílio Vaticano já tinha determinado que o Papa era infalível, ele determina o que tem que ser, porque a infalibilidade é isto. Não era isso, evidente, mas pensava assim. Bom, aí, sessão de abertura, tudo organizadinho para ser assim. Discurso daqui, discurso dali. O João XXIII sentava-se numa cátedra fora, mais alto do que todo mundo, para dizer, é a autoridade máxima. Mas o próprio João XXIII diz, agora é com vocês, ele disse, né? Aí tinha um velhinho, chamava Leonard. Era um cardeal francês. Ele velhinho, por que ele estava na mesa? Porque era o mais velho. Aí, de repente, o pessoal da mesa percebe uma sombra atrás deles. O Leonard tinha pedido para falar. Que esse bruxo vai falar agora, né? Mas não podiam não podiam proibir, porque ele era o mais velho, estava na mesa, podia falar. Ele vem, ocupa o microfone, e a pilha de coisa está aqui. Eu passei esse filme lá no Divino Salvador uma vez, e eu não me lembro onde foi parar esse filme, então não tenho. Ele era francês, ele põe por isso estou dizendo que a cena, porque a gente vê no filme a cena, ele põe a mão em cima dos documentos e diz assim, nós não viemos aqui para fazer isto. Nós temos que reformular, nós temos que repensar, temos que partir do zero, não dessas coisas que foram elaboradas para que nós assinemos. Falou, terminou. Aí a mosca voou, porque todo mundo ouviu a mosca, porque ninguém nem respirava.